Boa noite, tudo bom? Hoje nós vamos falar, apesar de ser sexta-feira, tá todo mundo se preparando para descansar, mesmo quem trabalhou em casa, né? Final de semana a gente tem aí uma folguinha. E hoje nós vamos falar de quais óleos essenciais eles podem melhorar a nossa produtividade. Quando eu falo produtividade, não é fazer eu trabalhar mais, né? Produtividade que eu falo de eficiência do seu trabalho. Às vezes você trabalha o dia todo, mas aquilo não rende, você não tem o resultado, você não tem a execução daquela tarefa, independente de que tarefa seja ela uma tarefa física, como uma tarefa mental, como um trabalho, execução de uma planilha, ou terminar um texto, ou terminar um relatório, enfim. Nosso cérebro, ele ainda é um mistério a ser desvendado, né? E então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso, como os óleos essenciais atuam nessa questão mental, até mesmo porque o óleo essencial ele está diretamente relacionado ao nosso cérebro, ele tem uma conexão muito direta ao nosso cérebro. Então nós temos alguns óleos essenciais que têm uma atividade que a gente fala atividade nootrópica. Mas o que seria essa atividade nootrópica, né? Esse é um nome até quando a gente pensa em substâncias, quando a gente pensa aí e pensando, aquilo que pode me fazer trabalhar mais. E aí a gente começa a imaginar, falar, nossa, mas o que seria isso? Então tem que tomar muito cuidado, porque muitas substâncias prometem aquilo, algo que realmente não é real. Não existe algo que vai deixar você mais inteligente ou não, mais culto ou não. Você precisa ter o conteúdo, você precisa se dedicar, você precisa estudar, mas tem vezes que a gente não consegue render. E olha, para falar a verdade, trabalhar em casa é um grande desafio, viu? Porque você tem que ter muita disciplina. E na verdade a gente precisa de disciplina para tudo, né? A internet está um pouquinho lenta aqui ainda, tá tendo os cortes, mas eu vou seguindo aqui. Então você precisa ter aquela atividade para tudo e tal. Então, o que é nootrópica, né? A nootrópica é aquela substância que ela serve para melhorar a nossa cognição. Ela melhora nossas funções executivas, como a memória, a criatividade, ela nos deixa mais motivado. Isso em indivíduos saudáveis, tá? Então, tudo isso que eu falo assim, é para melhorar o seu desempenho como indivíduo saudável. Então, se eu tenho que executar uma tarefa, se eu tenho que escrever um texto, se eu tenho que terminar um trabalho, então eu preciso de sentar e realizar aquele trabalho. É simples assim, às vezes a gente não consegue. E aí a gente tem aquela falta de atenção. A gente fala, presta atenção. Essa é a questão, né? A gente não consegue prestar atenção. Ou então a gente está ali presente, mas nosso cérebro ele está boicotando e saindo. E aí a gente não consegue se concentrar. Então essa falta de concentração pode ter várias causas, né? Pode ser uma fadiga, você não descansou, não dormiu bem à noite, você não tem se alimentado direito, você está com muita preocupação, o próprio estresse que está sempre ali envolvendo a gente em tudo. Então, às vezes você precisa executar uma tarefa, mas está pensando em outras coisas que você precisa fazer, ou você está preocupado com alguma coisa. E aí não tem como, você precisa se organizar mentalmente, determinar aquilo que naquele momento é prioridade para você e tentar executar. Às vezes a gente precisa criar alguma coisa, né? Eu trabalho em laboratório, às vezes eu preciso pensar numa ideia, eu preciso ter uma ideia, eu resolver um problema. E aí a gente tem aquele, o que eu faço? Às vezes você tem as ferramentas, mas naquele momento não sai nada. Então, a gente, primeiramente, né, tem também a questão de falta de exercícios mentais. Então, existem exercícios, existem questões e atividades que estimulam o desenvolvimento cerebral. Inclusive, isso é muito importante. Quanto mais esse tipo de exercício, de tarefa, existem jogos. O próprio jogo de xadrez é um jogo que estimula muito nossa atividade mental. E isso nos deixa muito ativos mentalmente. Então, quanto mais velhos vamos ficando, a gente mantém a nossa saúde mental. Isso é importante até para a prevenção de diversas doenças. E os óleos essenciais, eles vão atuar nessa conectividade cerebral. Até mesmo porque a memória olfativa, ela está relacionada ao seu olfato. O nosso olfato, ele aciona as nossas memórias. Ele não só cria memórias, como ele aciona memórias. Ele faz o nosso cérebro trabalhar um pouco mais, não é mesmo? Então, como é que eles descobriram isso? Porque não tem algumas teorias de como o óleo essencial vai atuar no nosso cérebro, porém, eles não sabem ao certo assim como que ele faz isso. Então, por via olfativa, existem vários mecanismos olfativos que vão acionar e vão melhorar a conectividade do nosso cérebro. É uma conectividade fisiológica, digamos assim, mas
o curioso é que quando você está trabalhando, está executando uma tarefa, ou está tentando até se concentrar, aquele cheiro, ele faz com que você se mantenha focado naquilo. Então, quando todo mundo fala, isso é para foco, é concentração, mas aí eles testaram isso. Então, os estudos em relação a isso são com voluntários. Então, nesses voluntários, eles mediam, eles davam atividades, eles marcavam o tempo de duração dessas atividades, quanto tempo você demorava para resolver um cálculo matemático, por exemplo, quanto tempo demorava para você lembrar alguma coisa. Às vezes está conversando com alguém, foge aquilo da memória. Então, até onde a sua memória está mais ativa ou não. Então, tem coisas que as pessoas lembram de muitos e muitos anos e não lembram coisas que aconteceram recentemente. Então, isso é uma questão de exercício cerebral. E aí, o olfato, o cheiro, independente da origem do cheiro, ele ajuda muito a resgatar essa questão da memória. Então, tem cheiro que lembra a nossa infância, tem cheiro que lembra momentos específicos da nossa vida, tem cheiro que lembra pessoas, né? Tem gente, por quê? Aquela pessoa ela usa um perfume. Então, isso é interessante, essa questão do cheiro e do lembrar. E aí, com isso, acaba sendo um exercício interessante, até para a gente começar a imaginar aquele cheiro. Então, quando você trabalha com cheiro, aqui fazendo parênteses, que é muito interessante, a gente tem que lembrar daquele cheiro. Então, existe um cheiro involuntário, quer dizer, a gente sente o cheiro de qualquer coisa. E aí você consegue identificar o que é aquilo. E existem cheiros que a gente não sabe mais o que é. Eu nunca senti esse cheiro, não lembro o que é. Você não associa isso a alguma situação. E os perfumistas, eles fazem isso. Os perfumistas, eles memorizam milhares de cheiros. E às vezes eles montam um perfume, fazem uma composição olfativa. Eles não precisam cheirar para saber que cheiro vai dar. Porque você vai treinando e condicionando o seu olfato a ter um cheiro consciente de determinada molécula. Então, com o tempo, de tanto lá no laboratório a gente ficar misturando óleos essenciais, eu trabalho com algumas fragrâncias também, mas eu trabalho mais com óleos essenciais. Então, de tanto misturar e ficar ali sentindo aquele cheiro com isso o tempo todo, a gente acaba sabendo a mistura, que cheiro que vai dar. E aí a gente mistura e realmente dá aquele cheiro. Mas por que isso? Porque a gente gravou, nós memorizamos. Nosso cérebro, ele guardou aquele cheiro. E ele guardou o cheiro da mistura. Isso é mais interessante. E a gente só faz isso com treinamento mesmo, no dia a dia. Então eles fizeram alguns testes com voluntários, onde nesses testes, eles estavam em um ambiente, né? E com e sem óleo essencial. E um óleo essencial que eles testam bastante, os óleos essenciais que eu vi que tem bastante teste são o óleo essencial de lemongrass e o óleo essencial de alecrim. Os dois, eles vão atuar de formas completamente diferentes, tá? Mas o óleo essencial de lemongrass, ele está relacionado com essa atividade nootrópica. Porque com esses voluntários, eles desenvolveram um raciocínio mais rápido. Você não tem só uma solução para um problema, você não só define como você vai resolver aquilo, como você consegue executar aquilo de uma forma mais rápida. Então, eles fizeram testes com 194 voluntários. Só que esse teste, né, eles não falam qual o objetivo, eles fazem as pessoas sentir aquele cheiro. Eles não falam, esse cheiro vai fazer você calcular mais rápido, ou você pensar melhor, ou você pensar mais rápido, ou você se concentrar. Eles não falam isso. Eles simplesmente dão tarefas que exijam um desenvolvimento mental, que exijam um raciocínio, um mínimo de concentração, como se fosse fazer uma prova. E aí eles vão marcar o tempo e a assertividade. Não coisas que as pessoas não conhecem, lógico, são coisas que ela conhece, mas mesmo assim, se você tá fadigado, você vai demorar mais tempo, você vai protelar, procrastinar, não quero fazer isso. E é essa atividade do dia a dia que acaba atrapalhando um pouco. Então, eles calcularam, né? Eles fizeram o tempo de cálculo, a velocidade da memória. E a organização do pensamento também. Às vezes a gente tá lá, a gente tá presente, tá executando tarefa, mas a gente não tem organização do pensamento. E aí também não sai nada.
né? E aí você acaba abandonando aquela tarefa e fazendo outra coisa. Quem escreve livros, né, quem escreveu livros, né, ou escreveu teses, que existem detalhes, e tem muitos detalhes técnicos específicos e tal, sabe muito bem isso, porque às vezes a coisa não sai, a coisa não anda. É incrível. Né? E outra coisa também, eles identificaram se a pessoa estava presente, assim, no sentido de ela estava prestando atenção ou não. E além desses testes, né, de avaliação, né, eles fizeram também testes de ondas cerebrais. Eles fizeram testes de ondas cerebrais, que significa que ou meu cérebro está ativo, em atividade total, ou ele está num estado de relaxamento, que aí você não quer mesmo, né, fazer isso, né? E aí, o que ele descobriu, né? Eles descobriram que sim, a pessoa que sentia cheiro de lemongrass, que é o Cymbopogon citratus, ela sim desenvolveu uma melhora no seu desempenho, na sua atenção. Então, o lemongrass é o óleo essencial mais famoso. Ele é conhecido no mundo todo por dar foco e atenção. E além disso, ele reduz a ansiedade. Então, às vezes, a ansiedade atrapalha você a executar tarefas. Então, só ele, sozinho, ele vai ajudar você a executar aquelas tarefas. E você coloca ele no difusor. A questão é olfativa, você coloca no difusor. E aí, toda vez que você vai ler um livro, quando você vai sentar para executar uma tarefa, ou se você trabalha em casa, porque trabalhar em casa não é fácil, porque você tem que ter muita disciplina, né? Mesmo se você está sozinho, você fala assim: ah, eu vou trabalhar. Você tem um horário para trabalhar. Eu vou trabalhar das 8 às 18, que é o horário que eu trabalharia na empresa. Mas quando você assusta, você não trabalhou de 8 às 18. Você trabalhou de 8 às 11 da noite. Por quê? Porque você parou, perdeu foco. Gente, desculpa, o celular caiu aqui. Desculpa. Então é isso. Então o lemongrass é isso. O principal ativo, né? Eles acreditam que a principal molécula responsável por essa capacidade cognitiva é o citral, que é um aldeído, uma molécula aldeídica, e ela vai estimular a memória, vai estimular a concentração, e aí vai fazer você simplesmente produzir. E isso é legal. E às vezes também a sua falta de produtividade pode ser por falta de motivação. Também tem isso. Às vezes você tá lá executando a sua tarefa e vem alguém, contamina aquele ambiente, te cobra alguma coisa, faz alguma coisa que você não gosta. Ou não tem as pessoas às vezes não têm foco no sentido de, você precisa executar isso. O chefe fala, não, agora eu quero isso. Não, agora eu quero aquilo. Não, agora eu quero aquilo outro. E aí você fica, né? E aí, o que eu faço? E você acaba não fazendo absolutamente nada. E o mais importante é a questão da metodologia, da organização. Infelizmente não dá. Eu uso muito o lemongrass, sinceramente, eu uso bastante, porque tem hora que realmente não dá. E tem pessoas que têm dificuldade de trabalhar com barulho. Então, se você tá aqui em silêncio, é uma coisa, quando você vai num lugar que tem um monte de gente, e às vezes um fala, outro fala, o telefone toca, e realmente alguém te interrompe, porque é assim que é a vida real, né? A gente não fica numa caixinha trabalhando e ninguém vai perguntar nada. Às vezes você tá pensando uma coisa e vem alguém e pergunta outra completamente diferente. Isso é muito comum acontecer. E aí, o que eu faço? Né? Eu trabalho num lugar que tem ali mais ou menos umas 8 pessoas, uma sala grande, e às vezes fica aquela confusão, aquela agitação. Então, levanta, vai lá. Olha, gente, vamos ligar um lemongrass aí para ver se melhora um pouco. E a gente consegue cada um ali na sua casinha trabalhar, né? E agora um outro óleo essencial que também vai ajudar nisso, que eu acabo usando ele também, mas às vezes ele não faz o resultado como deveria fazer. Por isso você tem que perceber quando você vai utilizar, que é o alecrim. Tá? O alecrim, ele vai melhorar a sua energia, ele vai melhorar o seu engajamento, digamos assim, na hora da execução da tarefa. Né? Eles fizeram um teste com o alecrim, eles deram velocidade na execução, mas eles não mudou a qualidade na execução. E o alecrim foi muito interessante porque eles fizeram um estudo comparativo com a lavanda. Então, que a lavanda é sedativa, ela é relaxante, e o meu cérebro tende a reduzir, são as ondas de atividade do cérebro, são outras. Eu tenho redução dos batimentos cardíacos, a alecrim eu tenho aumento dos batimentos cardíacos. A lavanda eu quero relaxar e deitar, o alecrim eu quero sair correndo e trabalhar. Então, ele dá uma energia não só mental, psicológica, como também dá uma energia física. E às vezes você
você não se concentra porque você está sem energia física, você está cansado, você está esgotado, né? Então é isso que o alecrim faz. O cheiro do alecrim com o cheiro do lemongrass combina muito. É um cheiro assim, é muito harmonioso, tá? Os dois são herbais, são plantas aromáticas, suaves. Elas são leves, elas evaporam com muita facilidade. Então, se você ligar um difusor, são cheiros que têm capacidade de difundir em todo o ambiente, né? Então, a gente precisa perceber isso, né? Se eu vou fazer essa mistura ou não. Então, o alecrim, teve um estudo que o alecrim, ele acelerou, né? Eles mediram as ondas cerebrais e ele, pensando no sistema nervoso em si, a sua atividade mental, o alecrim, ele aumenta a sua atividade mental. Tá? Mas ele causou um certo desconforto no sentido de não dormi tanto, né? Você dorme menos, é como se o seu cérebro, o seu corpo quisesse executar essas tarefas. Então, por isso que isso não é bom você utilizar ele no final da tarde, a não ser que você não vá descansar. Se você vai fazer alguma coisa, tudo bem. Mas se você for descansar, o alecrim é sempre interessante colocar assim, um pouco antes do almoço ou logo depois do almoço. Também de manhã cedo não precisa, porque de manhã normalmente a gente tem mais energia, apesar de, acordei cedo, eu tô cansado, mas se a gente for avaliar o dia todo, a parte da manhã é onde eu tenho mais energia. E aí, mas eu tô sem foco, você coloca o lemongrass. Depois do almoço, dá aquela queda de energia, até mesmo pelo ritmo do almoço, né? A digestão também, esse período que a gente chama de pós-prandial, aí dá aquela preguicinha. Essa preguicinha quem vai tirar vai ser o alecrim, né? E aí também tem que saber se avaliar se é uma preguicinha mesmo ou se a sua falta de produtividade é por falta de motivação. Então, o que causa, eu acho que uma das umas grandes causas, né, de motivação é a falta de resultado. É chegar no final do dia, você não conseguir ter alcançado aquilo e executado aquelas tarefas. Então, você se organiza, faz um checklist, por exemplo, de tudo que você precisa executar naquele dia. E aí chega no final do dia, você não conseguiu riscar nada, né? Você abriu uma lista paralela do lado e acabou fazendo outras coisas. Isso gera uma certa frustração também. E tem aquele momento de dia que não sai nada mesmo. E às vezes são períodos de estresse, que surge algum problema, alguma reclamação de cliente, ou dá um BO em algum lugar que você precisa resolver. Esse momento de estresse, a lavanda vai ajudar. Né? Às vezes não é lemongrass, não é nada disso. A sua falta de concentração é por um problema que teve. Então, aí nesse caso, você vai lá, levanta um pouco, passa um pouco de lavanda na têmpora aqui, fala, vai me dar sono? Não vai. Pode ficar tranquilo, respira fundo, senta lá, se concentra e volta para o trabalho, né? E esse estudo comparativo do alecrim com a lavanda foi muito interessante. Por quê? Porque ele mostrou justamente essa questão oposta. Então, os voluntários que eles foram para as cabines, tinha cabine aromatizada com alecrim e cabine aromatizada com lavanda. Né? Eles não sabiam também o objetivo do estudo. E aqueles que foram, eles deram os mesmos exercícios para eles fazerem. Então, tinha exercícios matemáticos, tinha adivinhação, memória. Então, aquele que tinha sentido o cheiro de alecrim foi mais rápido na resposta. Mas ele não foi mais assertivo. Então, ele teve uma velocidade, um engajamento para responder e tal, mas o fato dele saber responder aquilo certo ou não fez diferença se foi para lavanda ou com alecrim. Então, isso não deixou ele saber, né? Não tem como você saber mais, né? Às vezes você não puxou aquilo da memória o suficiente, ele não ativou a memória. Quem vai fazer isso, o único estudo que demonstrou isso, essa atividade específica, foi o lemongrass. O que eles fizeram? Só que aí a pessoa que sentiu o cheiro de lavanda eles demoraram a resolver as questões, principalmente os cálculos matemáticos. É como se seu cérebro falasse, eu não quero fazer isso agora. Esse estudo foi bem legal, viu? Bem legal mesmo. E aí eu tenho umas dicas aqui para você. Lá eu trabalho com óleo essencial então assim, o alecrim ele muda o comportamento das pessoas. É muito interessante. Em que sentido?
As pessoas, não é questão delas ficarem mais concentradas, elas ficam mais agitadas. E é isso que o alecrim faz, por isso que tem que tomar cuidado. Se você tá com falta de foco, não coloca alecrim junto. Você só vai colocar se você tá lá dormindo em cima da mesa, isso é outra coisa. Mas se você tá desfocado, por quê? Senão ele vai te deixar aquela hesitação. E se tiver mais gente, vai ser uma excitação coletiva. E fica todo mundo falando alto, parece que você tá numa feira. E lá na empresa é interessante isso, que quando a gente tem muito alecrim, vazando alecrim, tá trabalhando produtos que tem muito alecrim, você percebe uma certa agitação entre as pessoas que estão trabalhando naquele ambiente. E aí você sabe, olha, estão fazendo alguma coisa com alecrim, falam mais, sabe? Tem um movimento diferente, ao contrário de um outro óleo, da lavanda, né? Não dá sono, ninguém vai dormir, mas assim, é diferente, as pessoas ficam mais em silêncio, elas ficam mais introspectivas. É muito interessante isso, é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia. Eu vou dar uma dica aqui para você que quer colocar isso no seu ambiente de trabalho, quer colocar no difusor algo que melhora o seu rendimento durante o dia, te dá mais disposição e também você te dá mais, digamos que, disciplina para poder executar suas tarefas. Então você pode colocar no difusor o óleo essencial de lemongrass, óleo essencial de alecrim e óleo essencial de limão siciliano. Por que o limão siciliano? Eu não falei dele aqui. Porque ele equilibra a ansiedade. Então, ele dá uma melhorada nessa ansiedade, porque se você estiver afobado demais, você também não vai conseguir, executar tarefas, né? E também você pode colocar somente o lemongrass, tá? Você pode colocar, é um total de 10 gotas no difusor, pode ser no difusor ultrassônico, difusor elétrico, difusor de tomada, tá? E aí você deixa ele no ambiente perto de você. Se não tem, não tem um difusor, pode colocar num chumaço de algodão com uma gaze do seu lado, que você vai sentir o cheirinho na temperatura ambiente mesmo. Você pode colocar somente o lemongrass, ou pode cheirar o lemongrass, cheira um pouquinho, respira fundo e tal. Ou então você pode fazer associação do lemongrass com o limão, essa variação só os dois, e também pode fazer uma variação do lemongrass com o alecrim, tá? E lembre-se, você só vai utilizar o alecrim se eu estiver cansada, a sua falta de produtividade ou diminuição da sua produtividade é por cansaço mesmo, estafa, cansaço, trabalhei muito. E eu realmente tô doida pra chegar em casa para dormir, tomar um banho e dormir. Aí o alecrim vai ajudar nesse sentido. Tudo bem? Pessoal, então vamos encerrar aqui agora. Eu queria agradecer a vocês aí por hoje. Amanhã estaremos aqui novamente, amanhã é sábado, mas estaremos aqui firmes e fortes, tá? Obrigada aí por vocês estarem aí, dando audiência aí no nosso projeto aqui de lives todos os dias, para compartilhar esse conhecimento com vocês. Também espero que vocês façam perguntas também. No YouTube eu tenho recebido um feedback bem legal, então essas lives são simultâneas no Facebook, no YouTube e também no Instagram. No Instagram ela vai ficar disponível aí por 24 horas. No YouTube ela fica no meu feed, na página da professora Mayra Jardim. E também tem meu canal do YouTube, que é Mayra Jardim Oficial. E esses vídeos já vão ficar gravados lá, mas alguns deles a gente vai fazer um compacto, separar as melhores informações. Então vai acompanhando aí, né, que nós vamos liberando aí informações e novidades para vocês. Está chegando um evento, nós vamos fazer um evento. Esse evento ele vai acontecer daqui a 2 semanas, então dentro dos próximos dias nós vamos começar a divulgar, vamos divulgar o conteúdo, o que vamos falar nesse evento, e aí vão acompanhando que já vocês vão ter todas essas informações, tudo bem? Então um beijo grande para vocês e ótimo final de semana e até a próxima!